Fala galera, voltando aqui a parte de espelhos esféricos. Ainda há pouco falamos do espelho côncavo, você está lembrado? Vimos que o espelho côncavo pode gerar 5 imagens, depende da posição do objeto. Vamos relembrar rapidinho? Vem comigo aqui, acompanha só na tela. Ó. Se o objeto está atrás do centro de curvatura, você tem essa imagenzinha aqui. Vamos fazer um resumo rápido aqui. Que imagem é essa? Real, invertida e menor. Vai na sequência comigo. Objeto em cima do centro de curvatura. Como é que a imagem é, galera? Real, invertida e o quê? Igual. Então, primeiro caso, imagem real, invertida é menor. Objeto atrás do centro. Objeto em cima do centro. Real, invertida e igual. Maravilha. Objeto entre o centro e o foco. Quem lembra? Real, invertida e maior. Fechou. Com o objeto sobre o foco, você tem que lembrar que a imagem ela é imprópria. Observa aí, galera, imagem própria, está no infinito, cara. E no último caso, o objeto entre o foco e o vértice, aquele caso que eu te falei, que tomar cuidado com ele, o Enem gosta desse caso, do dentista, de maquiagem, a imagem ela vai ser o quê? Virtual, direita e maior. Então eu quero que você analise bem esses 5 casos, 5 situações do espelho côncavo, posição do objeto. Lembrando, se eu mudar a posição do objeto, muda a imagem. Tudo bem, pessoal? Importante. Legal. Vamos dar continuidade aqui? Vamos falar dele, o espelho convexo. Ó, se você já aprendeu o espelho côncavo, maravilha. O convexo é super simples, porque no convexo eu tenho apenas uma imagem. Está aqui a tela, ó. Espelho convexo, aquele espelhozinho que a gente tem, né, em loja de conveniência, supermercado, farmácia, e a imagem é uma só. Como é que a imagem é? Está aqui o objeto, o raio vai paralelo, refletiu no espelho, prolongamento passa por onde? Pelo foco, um outro raio aqui incide no vértice e volta, outro prolongamento, onde é que eles se cruzam? Aqui, ó. Você está vendo aí na sua tela? Observa novamente, observa aí, ó. Bem aqui você vai ter o encontro dos raios, né? Na verdade, dos prolongamentos. Já percebeu que a imagem vai ser formada aqui atrás, ó. Imagem real ou virtual, galera? Aí eu vou ter uma imagem virtual. Uma imagem formada por prolongamentos. Então, no espelho convexo, a gente tem uma imagem o quê? Quem é que lembra? Virtual. Que mais? Além da imagem ser virtual, ela é o quê? Virtual, direita e menor. Então, espelho convexo eu tenho essa característica, a imagem virtual, direita e menor. Qual é a grande vantagem do espelho convexo? A grande vantagem dele é aumentar o campo quê? Visual. Importante que o aluno ele entenda, saiba entender, saiba separar a diferença dos 3 espelhos que o teu Enem pode cobrar para você. O plano, o côncavo e o convexo. Vamos ver aqui a diferença? Acompanha comigo, galera. Vamos lá. O espelho plano, a imagem é, quem é que lembra? Virtual, direita e igual. Né? A altura do objeto igual à altura da imagem, são simétricos em relação ao espelho, equidistante. Lembra que nesses espelhos, né, você tem também aquela questão da imagem ser enantiomorfa, inversão lateral, tudo bem? Então, você tem espelho plano aqui. Espelho convexo, vamos lá. Uma imagem única também, independente da posição do objeto. Olha a imagem no convexo. Que imagem é essa? Virtual, direita e menor. Tudo bem? Imagem menorzinha. E o espelho côncavo? Esse é enjoado, né? O espelho côncavo tem 5 casos. Vou destacar para ti o mais importante. Quando o objeto está localizado aonde? Quem é que lembra? Entre o foco e o vértice. E aí, nesse caso, a imagem ela fica o quê? Virtual, direita e ampliada e maior. Então, fala para mim, qual é a grande vantagem do espelho plano? Hein? Simetria, objeto e imagem simétricos, de mesmo tamanho, é aquele espelho que mostra a realidade, né? Você vai lá no shopping, experimenta uma blusa, você vai ver, né, ali no provador, um espelho plano. O espelho plano vai te mostrar, né, a realidade, seja ela qual for, correto? Então, aquele espelho plano te mostra a imagem igual, de mesmas dimensões do objeto. Já o espelho convexo, a imagem fica menorzinha. Mas qual é a grande sacada desse espelho? Ele aumenta o que, gente? O campo visual. Você tem uma área de visão muito maior. E o espelho côncavo, o que você acha? Qual é a grande sacada, a grande vantagem do espelho côncavo? É que ele é um espelho de ampliação. Daí ele ser usado como maquiagem, do dentista. Tudo bem, pessoal? Fica de olho nisso. Vamos trabalhar? Vamos sim? Vamos fazer uma questãozinha aqui, olha. Tudo bem? Da Unesp 2016. A questão fala assim, questão bem interessante.
Vamos lá, vamos dar uma lida nessa questão. Eu quero você antenado aqui, quero você arrebentando. Esse ano é nosso. Vamos lá. Quando entrou numa ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos, né? 3 espelhos sobre o balcão. Muito bem. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas dos objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sobre sempre a mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto representadas na figura. Observa bem, pelo que eu estou entendendo aqui, a imagem do A é a menor. Você está vendo aqui? Espelho A aqui, ó, reduziu bem. Já o espelho C, ele é um espelho que ampliou de aumento. E aparentemente, logicamente aqui, né, o espelho B seria aquele espelho que está mostrando a realidade. O que você deduz com isso? Que esse espelho B, ele não sofre mudança na imagem. Seria nosso espelho o que aqui? Coloquei para ti. É o espelho plano. O espelho A, que gera uma imagem menor, né, que reduz a imagem, seria, galera, o nosso espelho, o que, gente? Aqui seria o nosso espelho convexo. Sobrou o espelho C, que é o espelho de ampliação, é o espelho de aumento. Fica fácil perceber que esse espelho seria o côncavo. Vocês concordam comigo? Maravilha? Então vamos lá. Qual seria a resposta? Letrinha A fala assim, o espelho A é o côncavo? Não, o A é o convexo, a imagem ficou menor. Letrinha B, o espelho B é plano, ok. E a imagem conjugada formada é real? Não. Espelho plano, imagem é virtual. Letra C, o espelho C é côncavo, e a imagem conjugada por ele é virtual. Essa imagem que você está vendo aqui do espelho côncavo, aquele último caso, ela é direita, então ela é virtual, direita e maior. Então, galera, vendo isso, a resposta correta seria a letrinha o que aqui, galera? Letra C, né? O espelho C, observa lá, ele é um espelho de aumento, é um espelho côncavo, e a imagem formada, conjugada por ele é virtual. Lembra lá, virtual, direita e maior. Tudo bem? Maravilha, gente. Continuando. Próxima questão. Olha aí, quero ver agora. Unicamp 2015. Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas, porque dependendo da posição relativa entre o objeto e a imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Observou? Quando ele fala para você que ele quer ver detalhes do dente, né? Detalhes é porque ele quer uma imagem o que aqui? Claro, quer uma imagem ampliada. Se ele quer ver detalhes, quer ver uma imagem maior, ampliada. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada. Observa bem aqui a imagem gerada, tudo bem? Formada por um espelho côncavo. Fazendo uso dos raios notáveis, podemos dizer que a flecha que representa o objeto está aonde? Tudo bem? Onde é que você localizaria? Claro que isso aqui está fora de escala. Né? Onde é que está a posição do objeto? Será que está atrás do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, no foco ou entre o foco e o vértice? Pessoal, aqui bastava o aluno ter domínio simples de imagem, características da imagem, posição do objeto, posição da imagem. Essa imagem aí que você está observando, novamente aqui, observa, essa imagem gerada aqui, ela é uma imagem o quê? Virtual, direita e maior. Onde é que está posicionado esse objeto? Fala para mim. Está aqui, ó, naquele último caso, entre o foco e o vértice. Então, a minha resposta aqui seria o quê? Se encontra entre o foco e o vértice e aponta na direção da imagem. Ele quer dizer que essa imagem aqui, que esse objeto, essa imagem, eles têm a mesma orientação, ou seja, a imagem ela é direita. É verdade. Essa imagem que você está vendo aqui, ela é virtual, ela é direita e ela é o quê? Maior, virtual, direita e maior. Tudo bem? Beleza? Fechou? Maravilha. Vamos para a próxima aqui então. Vamos lá. Aqui nós temos um estudo analítico do espelho. Vamos falar um pouquinho sobre aquelas equações dos espelhos esféricos. Tudo bem?
que são equações super importantes, e digo assim para você, importante aprender logo, porque lá na parte de lentes, lente convergente, lente divergente, você vai voltar a estudar isso daí. Né? Equação de Gauss, equação do aumento linear, da ampliação, são equações que você usa não só em espelhos, mas também você vai trabalhar lá em lente. Então vamos aprender isso legal, vamos estudar, que isso é importante. Ó, aqui eu tenho um esqueminha para você entender legal. Você tem aqui, por exemplo, o objeto, tudo bem? O vai ser a altura do objeto, I vai ser a altura da imagem, a distância do objeto para o espelho eu vou chamar de P, tudo bem? E a distância da imagem para o espelho, vamos chamar de P'. Então, recapitula comigo aqui. Vamos lá. Quem é o P? Posição do objeto. Quem é o P'? Posição da imagem. Do foco até o vértice, distância é o quê? Focal. Altura do objeto O, altura da imagem I. Equação de Gauss dos pontos conjugados. 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', tá bom? Uma outra relação. Na verdade, essa mesma expressão que você está vendo aqui, você pode escrever essa equação de outra maneira. Você pode escrever dessa forma, que é a forma mais clássica, que a gente encontra mais em livros, mas é mais prático você sair por aqui, ó. Focal, produto, P', pela soma, P mais P'. P, vou recapitular, posição do objeto. P', posição da imagem. Tudo bem? Quem é o F? Distância focal. Então, essa relação é muito importante. Lembrando que essa relação é igual a essa, galera. É a mesma coisa. A gente só arrumou a fórmula. Só dei uma arrumada, fiz MMC ali embaixo e inverti. Tudo bem? Maravilha. Continuando, a gente tem aqui a equação da ampliação, do aumento linear ou ampliação. Como calcular essa ampliação? Essa ampliação você pode calcular por essa relação. I sobre O, quem é I? A altura da imagem, quem é O? A altura do objeto, ou menos P' sobre P. Tem essas duas relações que para você calcular a ampliação. Quantas vezes a imagem ela é maior ou menor que o objeto. Tudo bem? Beleza? Bom, existe uma relação também que eu gosto particularmente muito, que ela te facilita, porque às vezes você não tem o P', tu tem o P, tu tem só o P e a focal. Só com o P e a focal, você pode calcular a ampliação por essa relação aí, ó, tá? Eu quero que você anote, fique de olho aqui nessa relação, que ela vai ser muito útil para a gente. Ampliação é igual a F menos P. Tudo bem? Para quem não conhecia, você tem a opção, viu, galera? São várias ferramentas. Parece complicado, mas não é. Você pode usar essa relaçãozinha aqui, ou você pode usar essa relação. Professor, qual que eu escolho? Você vai ver a questão, os dados, as informações que você tem. Através disso, você escolhe a equação, a melhor equação para você utilizar. Tudo bem? Maravilha? Vamos lá. Gente, vamos tomar cuidado com o sinal. Sim, jogo de sinal, tem uma regrinha importante aí. Observe aí para você. Acontece que, por exemplo, vem uma questão que pergunta qual a posição da imagem. Aí você faz o cálculo, tá, 10 centímetros. Só que essa imagem é 10 centímetros na frente do espelho ou é 10 centímetros atrás do espelho? Não é verdade? Ela pode ser real, pode ser virtual. Ah, distância focal é 5 centímetros. Então, mas é 5 centímetros o espelho, ele é côncavo ou ele é convexo? Será que não tem como diferenciar isso? Tem. Tem uma regrinha do sinal que eu queria passar para você aqui de forma bem objetiva para você não esquecer. Quando a minha focal ela for positiva, tu já sabe que o nosso espelho vai ser um espelho do tipo quê? Do tipo côncavo. Focal positiva, espelho côncavo. Focal negativa, espelho convexo. Ei, olha para cá. Preste atenção. Imagina uma questão assim, olha, um espelho convexo de focal 20 centímetros. Lá na equação de Gauss, você não vai colocar 20, você vai colocar menos 20. Se você colocar só o 20 positivo, vai errar. Tem que botar o sinal. E é aqui que a galera erra. Quando o espelho é convexo, tem que ir o sinal na fórmula. Focal 20, lá na focal da equação, você não vai colocar 20, você vai colocar menos 20, olho aberto para não errar, tudo bem? Acompanha. Pelinha, quem é o Pelinha? Quem é o Pelinha? Lembra lá comigo, Pelinha é a posição de quem? Pelinha é a posição da
Imagem. Então, lembra que eu falei? A imagem pode estar na frente ou pode estar atrás do espelho. Como diferenciar? Pelinha positivo, imagem real. Pelinha negativa, imagem virtual. Está aí a diferença. Tudo bem? E para terminar, I, quem é o I? Altura da imagem, ou A, que é a ampliação. Gente, a imagem ela pode ser direita ou invertida. Tudo bem? Se a imagem for direita, a ampliação é positiva. O I também é positivo. Se a imagem for invertida, a ampliação é negativa, o I é negativo. Você fez um cálculo e de repente lá no seu cálculo apareceu assim. Você fez um cálculo, chegou nesse resultado. Ampliação menos 3. O que significa dizer isso daí? Que a imagem é 3 vezes maior, mas ela é invertida. Você fez um cálculo e nesse cálculo você encontrou 2. O que significa? Que a ampliação é 2, ou seja, a imagem é 2 vezes maior, mas como deu positivo, a imagem ela é direita. Você fez um cálculo e você encontrou uma ampliação, vamos colocar aqui, de 0,5, meio. O que significa? A imagem ela é direita, mas ela é a metade do objeto. Tudo bem? Ou seja, quando essa ampliação aparecer negativa aqui, é só para dizer para você que a imagem é invertida. Então aqui, fiz um cálculo, apareceu a ampliação menos 2. Vamos lá, o que significa? A imagem é 2 vezes maior, mas esse menos está dizendo que ela é o quê? Que ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto, ela é invertida. Tudo bem? É tranquilo, né? É fácil? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vem comigo então. Uma questãozinha aqui para a gente ficar bem afiado. Ele fala assim, para se barbear, opa, vamos ligar, colocar a nossa canetinha aqui. Para se barbear, um jovem fica com o seu rosto situado a 50 centímetros de um espelho. E este fornece uma imagem ampliada 2 vezes. Que informações nós temos? Primeira, quando ele fala que um jovem fica com o seu rosto a 50 do espelho, ele está te dando o que aqui? Está te dando a posição do objeto. O jovem, o rosto dele é o objeto. E que ele fala que a imagem ampliada 2 vezes, está te dando o quê? Está te dando a ampliação. Então, eu tenho aqui o aumento e tenho a posição do objeto. O que ele quer para você? Ele quer que você descubra que espelho é esse. Gente, fica fácil, que é um espelho que está ampliando. Se é um espelho de aumento, ele é côncavo. Espelho de ampliação é côncavo. Então, eu já matei aqui, não é plano, não é convexo, é côncavo. Ele pergunta o raio. Só que para você calcular o raio, lembra que para você calcular o raio, tem que primeiro achar a focal, que o raio é o dobro da focal. Verdade. E aí, como é que você vai fazer? Vamos lá, eu posso sair por aqui, ó. Quem é o aumento? Aumento é igual a F menos P. O aumento quanto é que é? 2. Tudo bem? F menos. Quanto é o P aqui? 50. Uau, multiplica. 2F menos 100 é igual a F. 2F menos F vai dar F. Focal vale quanto? 100 centímetros. 100 centímetros, quanto é que é, Fabrício? É 1 metro. Calculei aqui a focal. Mas, professor, fala, ali não quer a focal. O que ele quer? Ele quer o raio. Relaxa, garoto. Vamos calcular o raio. Quem é o raio? É o dobro da focal, hein? Maravilha. Então, o raio vai ser 2 vezes 1, não é isso? Em metro. O nosso raio, quanto é que deu aqui, pessoal? 2 metros. Tudo bem? Então, aqui, ó, qual seria a resposta? O espelho é côncavo e o raio de curvatura vale 2. Letrinha A. Marque lá. Tudo bem? Está claro aí? Você entendeu? Olha, vamos lá. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Acompanha comigo aqui. Acompanha. Os espelhos retrovisores usados em motos são convexos. Letrinha A. Que tipo de imagem eles formam? Pessoal, essa aqui tá fácil. Letrinha B. Qual a vantagem de utilizar esse espelho? Pensa aí, vantagem do espelho convexo. Falei muito hoje sobre isso. Letra C. Qual a distância focal
de um espelho que fornece uma imagem distante 8 metros do objeto, quando este está acesa do espelho? Professor, isso aqui não entendi não. Calma, calma, garoto. Letra D. Qual o aumento dessa imagem? Qual a ampliação? Só que espelho convexo, essa ampliação vai dar menor que 1, né? Porque a imagem ela é menor que o objeto, vai dar 0, alguma coisa, ou então uma fração. Muito bem, vamos lá, vamos começar aqui, vamos lá. Na letra A, qual tipo de imagem eles formam? Que imagem o espelho convexo? Só tem uma. Como é a imagem? Virtual, direita e menor. Imagem virtual, a imagem direita, a imagem é menor. A letra A aqui, tranquila. Letrinha B. Qual a vantagem se usar esse tipo de espelho? Possui maior campo visual. Né? A área de visão, campo visual é maior, uma grande vantagem. Fechou? E a letrinha C, agora eu quero ver. Qual a distância focal de um espelho que fornece uma imagem distante 8 metros do objeto, quando este está a 6 do espelho? Muito bem, gente. Eu preparei aqui para você na apresentação um esquema para você entender melhor. Ó, está aqui a situação. A situação é essa daqui, tá bom? Eu tenho aqui o objeto e tenho aqui a imagem. Você lembra que no espelho convexo é isso, a imagem virtual. Ele me dá o que aqui? O que a questão fala para a gente aqui? Veja bem, ele te dá, ó, qual a focal, ele quer essa focal, de um espelho que fornece uma imagem 8 metros do objeto. Então, a distância da imagem para o objeto. Da imagem para o objeto é 8. Quando este quem? O objeto está a 6 do espelho. Organizando a casa, seria mais ou menos isso daqui. Acompanha comigo. Opa, vamos lá. Essa distância do objeto para a imagem, 8. Confere? Foi o que ele me falou. A imagem está a 8 do objeto. Quando o objeto, está a 6. Cara, fica fácil você enxergar que se da imagem para o objeto tem 8 e do objeto para o espelho tem 6, do espelho para a imagem eu tenho quanto? Quanto eu tenho? 2. Vocês perceberam o que a gente acabou de aparecer aqui para a gente? Perceberam? O que seria o 6? O que seria esse 6? Seria o P, posição do objeto. O que seria o 2? Posição da imagem. É o nosso quê? Pelinha. E eu quero a focal, cara. Eu tenho P, tenho pelinha. Fala para mim. Focal, P, pelinha, P mais pelinha. Está aqui. Quanto é o P? 6. Quanto é o pelinha? 2. Não! Pelinha não é 2. Pelinha é menos 2. Eu não entendi, Fabrício. Por que é menos 2, cara? A imagem é virtual, meu filho, está lá atrás. Pelinha negativo. Viu? E aí que a galera erra. Ó, olho aberto, tá bom? Aqui no QG não quero erro não, beleza? Imagem virtual, menos 2. Olha o menos na fórmula. Esse menos apareceu da onde? É porque eu sei que a imagem virtual é negativa. Então, já coloquei o menos 2. Aí ficou fácil, vai para o abraço agora. Menos 12 por 4, menos 3. Caraca, agora você olha aí. Aí você diz assim, pô, mas deu negativo essa focal. Pode? Sim. Deve. Não pode. Deve dar negativo. Velhinho, espelho é convexo. Convexo, focal, negativa. Então aqui, não te assusta com esse menos que apareceu aqui na tua frente. Tem que dar menos mesmo. Valeu? Vamos lá, continuando. Na letra B, ele pede o aumento dessa imagem. Eu posso sair por essa relação. F menos P, tem essa relaçãozinha aí, que a gente pode sair, mas também tem essa outra, menos pelinha sobre P. Escolhe. Aqui você utilizar aí vai dar certo. Eu vou sair pela segunda aqui, vou sair para essa primeira, essa aqui, ó, menos pelinha sobre P. Substitui. Quem é o pelinha? Posição da imagem. Menos 2. Cara, presta atenção na tua vida. Olha para cá. Esse menos é da fórmula. E esse menos é porque o cara é negativo, porque ele é virtual. Sacou? E o P? P é a posição do objeto. Quanto é o P? O P é 6. Menos com menos lá em cima fica o que aqui? Fica positivo, né? Então fica 2/6, que é 1/3. Ou seja, a imagem, ela é o quê? Ela é 1/3 do objeto. A imagem é menor. Está aqui, cara, espelho convexo. Imagem virtual, direita e menor. 1/3 do objeto. Valeu? Gente,
baixe o material, resolva as questões, mande as dúvidas e aí a gente vai para cima. Ei, pressão, quero ver você arrebentando esse ano no vestibular, no Enem, conte com a gente. Até a próxima.